Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala sou Cristiano Cruel, aqui da Startse. Dou boa noite a vocês, ou bom dia se você está vendo gravado. E é um prazer estar com vocês aqui, para passarmos uma hora aqui debatendo mais sobre essa incrível, intrigante inteligência artificial. Está aqui comigo o Zé Eduardo. Zé, te apresenta aí, por favor. Pessoal, boa noite ou bom dia, como disse o Crua, dependendo aonde e horário que você estiver nos assistindo. Eu sou José Eduardo, cuido da redação da Startse, startse.com. Legal, Zé. Então, pessoal, o que que é? Se você está vendo aqui a gente ao vivo ou vendo gravado, a Startse tem promovido essa série de webinars focados em inteligência artificial, toda quarta-feira, na verdade, 8 horas da noite, horário do Brasil. A gente roda aqui, a gente traz um monte de gente bacana, a gente tenta promover mais esse diálogo e aumentar o interesse e o entendimento de todos nós sobre inteligência artificial. Eu já vou botar aqui, eu vou trocando as telas aqui, botando uns slides, vou aproveitar para fazer isso agora, para testar, mostrar para todos aqui, para que vocês possam ver ali o nosso nome, está ali eu, Cristiano Cruel, eu opero aqui na Startse um pouco como um head de inovação, estou muito envolvido nesse próprio conceito de inteligência de negócio da Startse, e está lá meu contato, meu LinkedIn, e está ali também do Zé Eduardo, do Zé Edu, startse.com, se a gente puder ter contato e ajudar depois, né, Zé? Pois é, quem se interessa por esse assunto, e a gente está aqui, como diz o Cruel, para promover esse que é um assunto que a gente vê no noticiário do dia a dia lá em startse.com, que ele tem ganhado cada vez mais relevância. A gente vai passar um pouco disso aqui à medida que a gente for andando no webinar, mas a gente é bastante crente de que esse é um assunto que vai dominar o mundo dos negócios, das carreiras e dos empregos das pessoas daqui para frente. Legal, Zé. Até vou dizer o seguinte, quem está parceira da Startse nessa iniciativa é a i2AI, que é um instituto que promove muito também o debate e o entendimento e conhecimento sobre inteligência artificial aqui no Brasil. Então, para vocês entenderem, esse é o quinto webinar que a gente está fazendo, e a gente vai fazer uma série, vamos ser assim, determinados de repetir, provocar, entender mais as curiosidades que o mercado tem, as dúvidas que vocês que nos assistem têm, e o fechamento desse ciclo inteiro é no dia 31 de julho de 2019. Nós estamos promovendo em São Paulo um evento muito bacana, centrado em inteligência artificial, para que o mundo dos negócios, o mundo dos empresários, dos gestores, entenda as aplicações reais, práticas e pragmáticas também disso, e o impacto disso no nosso negócio. Pois é, Cruel, eu só queria fazer um lembrete para quem está chegando agora, está assistindo esse quinto webinar, não viu os anteriores, você pode assistir todos os outros webinars, procura pela página de Startse no Facebook, é Startse Oficial, ali você vai encontrar todos os webinars que a gente fez até agora. Legal. E vocês estão vendo aí na tela que tem um QR Code ali e um link, um atalho para o bit.ly/IA Brasil, Inteligência Artificial Brasil. Então, se vocês acessarem lá, a gente tem uma pequena enquete que a gente está perguntando para todo mundo que está participando dos webinars. Vocês estão respondendo, vocês podem responder em outro horário. E aí, se no final aqui a gente tiver tempo, eu mostro como estão as parciais, um pouco sobre comportamento e interesse, que a gente usa para alimentar não só os webinars, vocês podem colocar dúvidas lá no final, mas vocês também podem, a gente também vai usar isso também para input lá para a curadoria do evento, né? Vocês também estão vendo o chat aí, vocês vão tacando dúvidas, vão falando, que a gente vai administrar da melhor maneira possível aqui, para essa hora ser interessante para vocês, tá bom? Então, eu preciso começar falando que eu e o Zé Eduardo somos apaixonados pelo tema, né, Zé? Pois assim, é. Eu acho que essa coisa nos pegou, né, Zé, de alguma forma. Sim, sim. Para quem já teve nos eventos da Startse, eu acho, Zé, que nos últimos 2 anos, eu nunca estudei tanta coisa na minha vida em tão pouco tempo como eu tenho estudado inteligência artificial para buscar desvendar isso. E eu sei também que o Zé é um apaixonado pelo tema, nós estamos tentando desvendar para nós, desvendar para os outros, de tudo que se trata, né? Pois é, e eu acho que eu sou mais recente nessa história, o Cruel, ele é um estudioso do tema há bem mais tempo,
Eu não conhecia tão profundamente o tema e venho pesquisando sobre isso. E eu acho que eu tive a oportunidade no começo do ano de participar, Cruel, de um evento fora do Brasil, lá em San José, nos Estados Unidos, bem próximo da onde o Startse tem um escritório também, de uma conferência promovida por uma grande empresa de tecnologia só sobre inteligência artificial. E eu voltei de lá muito impressionado, porque o volume de aplicações que a gente tem hoje com essa tecnologia é muito impressionante. E quando eu voltei de lá, eu comecei a olhar no Brasil, porque a minha curiosidade era saber se será que isso é um papo só de americano, será que isso é um papo só de chinês? E eu comecei a perceber que tem uma série de negócios aqui no Brasil que já estão utilizando essa tecnologia. E de lá para cá, a gente vem reportando um pouco lá em Startse.com essa evolução da tecnologia no Brasil, do uso da tecnologia, mas você também percebe que mais empresas estão aderindo a isso. Perfeito. Então, como a gente bolou gastar essa 1 hora com vocês aqui? Nós dividimos em 5 partes. Primeiro, uma pergunta muito rápida, que é mais para fazer pensar, que diz assim, qual a sua opinião sobre inteligência artificial, ok? Depois nós vamos pular para o seguinte, nós vamos trazer aqui rápidas últimas notícias sobre esse tema, coisa dessa semana, só para vocês entenderem a vibração e a vibe que esse negócio está tendo e os impactos que a gente fica imaginando e às vezes até especulando sobre isso. Terceiro, nós vamos apresentar para vocês casos práticos de inteligência artificial, principalmente de startups do Brasil e de fora do Brasil, para vocês ficarem imaginando rapidamente as aplicações pragmáticas que isso é possível. Quarto, nós vamos resvalar um pouquinho rápido sobre esse conceito de futuro do trabalho, futuro dos empregos, certo? Porque é natural, ele sempre surge dentro desse debate, e a gente deixa para o final aqui um pouco de perguntas e respostas, falou e bate-papo, ok? Perfeito, vamos nessa. Então vamos lá, então vamos começar para os 5 passos aqui, eu já vou jogar na tela para ficar mais fácil para vocês verem aí, mas a primeira pergunta que eu vou dizer é o seguinte, se eu perguntar para o Zé perguntar para mim, e eu pudesse perguntar para cada um de vocês aí, qual é a opinião de vocês sobre inteligência artificial, talvez você dissesse assim, não, esse negócio é meio modismo. Não, esse papo é sério. Talvez você dissesse assim, não, cara, isso aí é papo para nerd. Meu. Isso aqui, não é para mim. Isso não é para mim. Tem outros que dizem assim, não, malandro, isso aí vai pegar a vida de todo mundo, é para todo mundo. Perfeito. Talvez alguns digam assim, cara, isso é ameaçador, é terrível. E talvez outros dizem, não, isso aí é uma nova era de prosperidade na história humana, certo? Ou seja, a gente vai ver essas nuances todas. Nuances todas. Tu já tem opinião, Zé? Poxa, eu, como já disse aqui no começo, eu virei um entusiasta da tecnologia, porque quando eu estive nesse evento em San José, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ver a parte acadêmica de pesquisa mesmo, do que a academia está pesquisando em inteligência artificial, e bastante da aplicação. Então, como as empresas estão colocando isso em prática, seja em carros autônomos, seja na área de saúde, seja na área jurídica. Então, eu fiquei muito impressionado com a possibilidade que a tecnologia dá para os múltiplos usos disso. Então, eu sou um entusiasta, eu não acho que é coisa que vai acabar com o mundo. Tá bom, então vocês podem escrevendo aí no chat opiniões, percepções, viés que vocês têm. Nós já vamos assumir que nós temos viés, exato, que nós somos muito mais otimistas que pessimistas, mas não somos ingênuos, que também a gente entende as implicações e, eventualmente, os riscos que isso tudo tem. Mas essa provocação para vocês é o seguinte, hoje tem uma frase bacana que diz assim, se você perguntar para alguém qual é a opinião dela sobre AI, sobre inteligência artificial, ou Artificial Intelligence, então exato, nós vamos pular aqui de IA e AI, é tudo a mesma coisa, né? Perfeito. Se você perguntar para alguém isso, na resposta você pode descobrir mais sobre a pessoa do que sobre tecnicamente o que ela está respondendo. Isso é para dizer que as pessoas elas já vêm com viés. Porque ela vem com viés que tecnologia é complicado, ou ela ama tecnologia. Ou ela vem com viés que esse negócio é assustador, que vai tirar o emprego das pessoas. Então, na verdade, a opinião das pessoas sobre inteligência artificial hoje, ela está muito arraigada nos vieses anteriores que a pessoa tem e muito menos no novo conhecimento e no entendimento real. E aí está o propósito de tudo que nós estamos fazendo. O Brasil precisa entender e descobrir esse negócio. Todos nós precisamos aumentar muito o nosso repertório, porque vai impactar a vida de todo mundo. E aí nós temos que entender o seguinte, o brasileiro não adianta só sacar, entender do que se trata, nós temos que tomar uma posição mais de liderança nisso. Nós temos que saltar à frente, nós temos que dar leapfrog.
Nós temos que embarcar esse negócio, porque eu sempre me lembro, quiser, eu estava lá quando a internet nasceu, e eu vi assim, quem não entendeu a internet não construiu negócios de e-commerce. Quem não entender de AI hoje não vai construir os business do futuro, as empresas do futuro, os negócios do futuro. Então, isso, para mim, vai ser logo que nem ler e escrever, que nem a gente achava lindo aprender a usar planilha eletrônica, em que década? A gente vai, eu sinto mesmo a mesma sensação, e ela é urgente e é para todo mundo, sim. Esse é o nosso viés. Perfeito. E esse paralelo que você acabou de fazer entre os primórdios ali do comércio eletrônico, de quem estava experimentando a internet e quem deu esse salto primeiro, entrou nisso, foi capaz de gerar grandes negócios, fazer grandes coisas e principalmente se colocou na frente, né? A gente vê várias histórias que surgiram aí no e-commerce brasileiro. Nós temos Netshoes, que é um dos exemplos que agora foi para o Magazine Luiza, mas tem toda uma geração de negócios que surgiram lá no começo dos anos 2000, que foram justamente essas pessoas que primeiro acreditaram e embarcaram na nova tecnologia da época, da mesma forma como inteligência artificial é a nova tecnologia do nosso tempo. Legal. Eu acho que sempre que a gente fala de inteligência artificial, eu vejo duas perspectivas sempre. Ou tem pessoas que gostam de falar de maneira muito pragmática, né? Nós estamos falando de algoritmos, machine learning, deep learning, aplicação para isso e tal, e essas pessoas que conhecem mais tecnicamente falam, cara, isso é álgebra linear, é matemática aplicada no nível que a gente nunca viu. Do outro lado, existe essa discussão mais filosófica, que as máquinas irão pensar, as máquinas serão, certo? E tem gente, inclusive, que diz o termo inteligência pode ser até um pouco exagerado hoje. Dizem que isso pode ser até uma maldição para a tecnologia, porque à medida que criam esses preconceitos, também vira uma conversa meio maluca, e aquilo acaba prejudicando o entendimento real de tudo que a gente está fazendo, tá bom? Então é o seguinte, ó, a primeira dica para vocês é, quando você perguntar para uma pessoa qual a opinião dela sobre AI, esteja preparado que você pode entender mais sobre a pessoa do que sobre AI. E é porque a gente carrega muito preconceito, experiências anteriores, e o que nós precisamos? Esse negócio é muito jovem, o conceito é antigo, mas essa geração nova, essa nova inteligência artificial é algo que tomou mais corpo, sei lá, 7, 10 anos atrás, Isso. E ela está tomando muita força, então nós precisamos aumentar muito o nosso repertório. E falando de décadas para trás, vamos falar dessa semana, então eu vou botar no ar aqui umas notícias só para a gente esquentar o papo de inteligência artificial. Zé, tu pode ir começando a falar aqui, eu vou botando para eles, a gente selecionou 3 notícias aqui para começar o bate-papo. Vamos lá. Então, pessoal, a gente, como eu disse agora há pouco, a gente em Startse.com tem reportado diariamente as principais notícias do mundo de empreendedorismo, tecnologia e o que a gente chama de nova economia, que são toda essa economia baseada no ambiente digital. E a principal notícia que eu acho que a gente ouviu nos últimos dias, referentes a esse mundo de inteligência artificial, foi uma notícia do SoftBank, que é um fundo de capital de risco japonês, é hoje um dos grandes atores no ecossistema de empreendedorismo, porque movimenta muito recurso, principalmente investindo em novos negócios de base tecnológica. O SoftBank fez um anúncio recentemente, Cruel, de que constituiu um novo fundo de 108 bilhões, não é brincadeira, 108 bilhões não é dinheiro, não é pouco dinheiro, dá para movimentar muita coisa, justamente para investir só em empresas que tenham inteligência artificial no seu DNA. Quando um fundo do porte do SoftBank faz esse tipo de movimento, a nossa interpretação aqui é que, primeiro, ele entendeu que essa é a tecnologia que está modelando o mundo que a gente vive hoje. E é justamente por isso que eles estão olhando para startups e negócios que tenham essa tecnologia no DNA. O segundo aspecto disso é que, ao constituir um fundo de 108 bilhões, ele estava apontando para o mercado e para os vários outros fundos que olham esses grandões para dizer, cara, para onde eu vou? Ele olha o SoftBank e fala, cara, esse cara está botando 108 bilhões em inteligência artificial, pô, eu vou ver o que está rolando lá também. Então, você começa um efeito em cadeia. Então, essa notícia tem uma relevância justamente pela importância que ela tem como efeito em cadeia para todos os outros players de investimento, para os grandes investidores. A segunda notícia que a gente deu nos últimos dias está relacionado
há um medo, que o Cruel comentou agora há pouco, um dos vieses que as pessoas têm quando discutem qualquer nova tecnologia, inteligência artificial não é diferente, se a tecnologia vem para o bem ou para o mal. No caso, para gerar emprego ou para destruir emprego. Essa é uma discussão que a gente sempre vê. Eu vou de comentarista. Porque assim, ó, vocês estão vendo a imagem aí, o rapaz à esquerda, o senhor à esquerda é o Massa Son. É o fundador do SoftBank. Perfeito. Esse foi o cara que, no estouro da bolha da internet, foi o cara que mais, dizem que é um dos caras que mais perdeu dinheiro em 24 horas, 48 horas, foi onde explodiu a bolha. Estão falando de, acho, 60, 70 bilhões de dólares, não me lembro, foi essa coisa. Esse é o cara que criou esse fundo. Então, a primeira notícia é, quando o capital de venture capital, quando esse investimento flui violentamente, ele cria impactos e transformações, é verdade. Perfeito. Quando você vê, são 108 bi de dólar, que não é dinheiro para investimento em infraestrutura de país, nem nada, é de venture capital, é investimento de risco, é investimento em coisas inovadoras e de grande impacto. Essa primeira é o tipo do dinheiro, né? Perfeito. E o segundo, que é a gente vai ver muita matéria do tipo AI destruindo emprego, AI criando emprego, né, Zé? Eu me lembro sempre que o Vale do Silício, acho que nos anos 90, 95, alguns jornalistas apelidaram como o Vale da Morte. Sim. Porque com o surgimento e o mundo dos PCs, as pessoas dizem, nossa, isso aí vai tirar o trabalho de todo mundo. Perfeito. Historicamente, toda vez que as novidades surgiram, existia esse espírito ludista, né? De, sim, caramba, isso vai, porque ele cria, às vezes, enquanto danos, mas muda. Mas eu acho que cada vez mais a gente vê isso. É óbvio que, e o Zé pode me ajudar aqui pela experiência, por cuidar de toda a redação, as notícias, isso é verdade, Zé, as notícias mais dramáticas, mais pessimistas, elas tendem a ter mais atenção do que as otimistas? Elas tendem. Eu vou contar um episódio só, vou dar um salto para além aqui do nosso bate-papo, mas tem um filme muito clássico do Orson Welles, que ele fala disso. Ele começa uma transmissão de rádio ali dizendo que alienígenas estão invadindo a Terra e começa a gerar um caos. E ele mexe é um filme legal, mas e ele vai num crescendo de apavoramento das pessoas, que ele está fazendo uma transmissão em rádio, narrando uma invasão alienígena na Terra, mas é ficção. E as pessoas começam a colocar tudo no carro, o cachorro, a mulher, os filhos, e começam a sair das cidades. Não sei para onde, porque se o mundo vai acabar, não é saindo de carro que você vai resolver o problema. Mas esse tipo de transmissão correu o mundo. Isso aí virou um case de comunicação em tudo quanto é faculdade. E então, assim, o ser humano, ele tem, sim, um certo interesse por essa sensação de catástrofe, por esse temor de que as coisas vão acabar. E isso pega todo mundo. Quando eu estava lendo essa notícia, eu lembrei de um acadêmico que hoje eu acho que está na faculdade de Wharton, nos Estados Unidos, que é o Jeremy Rifkin, que ele escreveu um livro lá no final dos anos 90, começo dos 2000, cujo título era O Fim dos Empregos. Virou um best-seller global. E o ponto dele era justamente isso. A substituição que a tecnologia ia promover era tão grande, tão acelerada, que os empregos iam desaparecer. O mais engraçado é que 15 anos depois, quase 20 anos depois, o Rifkin está publicando livros dizendo que é o contrário, que a tecnologia está gerando novas coisas. Então, assim, para ver que, assim, essa questão da tecnologia, ela sempre pega esse nosso inconsciente e o fim dos empregos. Mas essa notícia aqui de inteligência artificial, que ela cria 3 vezes mais emprego do que destrói, é uma pesquisa que foi de 2018 dos Estados Unidos, e é uma conclusão ali que a tecnologia ela não tá destruindo empregos, ela está gerando novos que não existiam. Eventualmente, algumas profissões, sim, têm sido substituídas, e aí tem um desafio de educação que é real e tem que ser levado em conta, mas existe muita coisa nova sendo gerada. Um exemplo prático aqui no Brasil: a inteligência artificial, ela está baseada é uma tecnologia que ajuda você a trabalhar com grandes volumes de dados para gerar ali inferências que vão te possibilitar tomar melhores decisões, enfim, prever alguns comportamentos.
E aqui no Brasil, a gente tem visto núcleos como a Universidade de São Carlos, que estão se posicionando como grandes centros de formação de cientistas de dados, que vão ser aqueles caras que vão pegar grandes bases não estruturadas de dados e transformar em dados estruturados, para daí poder correr ali dentro do algoritmo e gerar ali o que for por meio da inteligência artificial. Então, assim, cientista de dados hoje é uma das carreiras mais bem pagas que tem no país. Então, assim, esse é só um único exemplo. Legal. A terceira notícia é sobre a Microsoft, e ela é um outro caso prático de como grandes empresas estão vendo essa questão da inteligência artificial. A Microsoft anunciou, em nível global, que está investindo uma fortuna, são milhões de dólares para treinar 15 mil funcionários, é uma grande parcela da força de trabalho da Microsoft hoje, para trabalhar exclusivamente com inteligência artificial. Então, assim, é outro exemplo. Então, Cruel, por essas 3 notícias que resumem um pouco de tudo que a gente tem noticiado ali, a gente tem uma noção de como isso está aquecido. Esse é um assunto que está rolando. Perfeito, eu acho muito legal. Eu acho que eu vi a Amazon fazendo um movimento também. Existe um conceito chamado Last Mile Learning, que é trazer competências, conhecimentos rápidos para... E eu acho que inteligência artificial é um desses tipos de conhecimento, de habilidade em todos os níveis, que a gente vai ver as empresas tendo que reinvestir nas pessoas rapidamente, sob pena de não entenderem nem como vão fazer isso, né? Perfeito. Eu vou puxar o slide, porque a gente trouxe aqui, SoftBank é capital, empregos são perspectivas talvez otimistas, não são as pessimistas, e a outra é a recapacitação que as empresas estão entendendo fazer para avançar nisso. Perfeito. E a gente tem aí uma notícia recente em que a Microsoft anunciou, então, um investimento de $1 bilhão numa empresa jovem, não muito conhecida, chamada OpenAI, para fortalecer a estratégia de inteligência artificial dela. Então, deixa eu puxar o fio aqui para a gente falar. O que vocês estão vendo na imagem, esses 2 rapazes, o da direita de camisa escura é o CEO o CEO da Microsoft, e o da esquerda, menos conhecido, é o Sam Altman. Sam Altman é um dos fundadores da Y Combinator, que é uma das incubadoras mais prementes lá do Vale do Silício. Sim. E a Startse tem a operação lá no Vale, assim como a gente tem na China, e a gente tem, então, essa frequência lá. Eu passei todas as últimas semanas, retornei esse final de semana de lá. Então, a Y Combinator é muito conhecida lá. E essa OpenAI, essa startup OpenAI, ela foi fundada por uns caras interessantes lá do Vale do Silício. Entre eles, o Sam Altman, que está ali, e outro, o Elon Musk, que saiu agora do conselho da OpenAI por suposto eventualmente conflito de interesse por causa da Tesla, e entrou no lugar dele o presidente do LinkedIn. E qual era a missão deles? Era dizer o seguinte: não, esse negócio é tão sério, tão importante, que nós temos que criar um negócio e promover e produzir tudo que a gente produzir de conhecimento ser aberto. Por isso o nome é OpenAI, né? Foram eles que fizeram o primeiro exercício do algoritmo deles bater os top players do Dota. Eles que trouxeram o GPT-2, que foi uma solução em que tu colocava a primeira frase de parágrafos e tu dava enter e ele conseguia escrever depois. E é deles agora essa cabeça deles de sair, caminhar na produção do que seria o AGI, que é o Artificial General Intelligence, que é essa imagem ou esse pensamento que a gente vai poder ter, talvez, um algoritmo, uma máquina, uma solução capaz de emular a inteligência de um ser humano completo. Porque hoje as aplicações de inteligência artificial são muito restritas e essa seria uma das cenas, né? E aqui existe até uma discussão, porque ela começou a ter um viés já de aplicação meio comercial para isso. Mas aqui, qual é o acordo da Microsoft? Não só o investimento, como vem tudo para rodar na plataforma Azure. E sabe o que eu tenho? Porque eu sou meio coroa, Zé? Eu me lembro de assistir desenho animado do Batman. E o Batman chegava na Batcaverna, e ele chegava no Batcomputador dele, e ele botava uma pergunta, e o Batcomputador falava, e dava uma resposta certeira lá para ele, certo? Perfeito. Então, ele dizia onde é que estava o Coringa escondido, ele é assim. Hoje, Amazon, Google, Microsoft, esses caras, para mim, estão querendo construir o Batcomputador, porque é essa capacidade de eu trazer tanto dado, tanta informação, que eu sou capaz de criar predições num nível que a gente nunca imaginou isso antes.
Só que para isso tu tem que ter plataforma, tem que ter dado, tem que ter capacidade computacional como ninguém tem, né? Sim. E só para encerrar essa parte das notícias, se nunca ninguém viu, isso aqui é o case do GPT-2 funcionando. O que que acontece? A gente escreve um parágrafo ali, dá um enter e ele sai produzindo como se fosse um texto, um artigo em inglês para isso. Esse código, o básico é aberto, vocês podem fazer download. A gente fez aqui na Startse, a gente rodou, a gente pegou uma notícia verdadeira e botou lá, e a gente pegou uma notícia que a gente botou o primeiro parágrafo, deu enter, e a gente imprimiu e saiu levando aqui para dentro para desafiar as pessoas, saber o que era do computador, o que não era, né? Claro que isso é um standard, e hoje já existem até algoritmos que estão sendo montados para fazer justamente ao contrário. Eu consegui detectar se esse texto tipicamente foi escrito por um algoritmo ou foi escrito por um humano. Porque quando é do algoritmo, a tendência é você encontrar padrões estatísticos mais formados. Sim. E quando é humano, mais criativo, ou seja, se você escreve texto e você gosta de copiar e colar, tu tem cara de máquina, certo? Certo. Quando você é inspirador e cria conexões e cria coisas que não são evidentes, aí tem mais essa magia humana. Pode ser assim, Zé? Pode ser, pode ser. Legal. Então, pessoal, vamos lá. Pergunta para alguém o que é AI, tu vai saber sobre a pessoa. Segundo, tem muita coisa acontecendo. Dinheiro, investimento, conexão entre as empresas, investimentos em educação, lifelong learning, reaprender as coisas. Assim, existe todo um mindset de negócio diferente que quem tem empreendedor. E eu acho que fica oportuno agora, Zé, a gente entrar e falar de startups e de soluções que tem para esse mercado. Beleza? Vamos lá, então, nós fizemos uma seleção aqui de 6. Isso. Que o Zé é muito integrado também lá nos Estados Unidos e aqui e tal. Então, eu vou passar elas aqui e a gente vai usar elas para comentar e puxar fio da meada aqui para a gente conversar mais. Então, vamos ver se tá legal, tá na tela. Zé, primeira startup para a gente conversar. Vamos lá. Essa primeira startup é do empreendedor que chama Newton Guedes, que é um sujeito que eu conheci lá nessa conferência nos Estados Unidos. E o Newton estava expondo lá o negócio dele para uma série de pessoas, porque justamente foi um dos brasileiros, foi o único, aliás, brasileiro selecionado para ir lá expor o negócio dele. O que a Arteonic faz? A Arteonic é uma empresa que usa inteligência artificial para gerar melhores modelos. Modelos do que? Nós estamos falando, o exemplo que o Newton levou para São José, nos Estados Unidos, foi o desenvolvimento de um molde de uma asa de avião. Então, o que ele estava querendo mostrar ali? Que por meio da tecnologia de inteligência artificial, é possível você desenhar, prototipar e, eventualmente, até simular o funcionamento de uma asa para ter melhor eficiência aerodinâmica, que vai justamente possibilitar que as naves gastem menos combustível. E aí eu lembro que quando eu estava assistindo o pitch do Newton, era justamente a provocação dele, era imagina se isso fosse, se uma da asa de avião que eu projetar for adotada em escala global, por uma dessas grandes companhias aéreas. E ele fazia uma simulação da economia ali com uma única variável que era combustível. Então a Arteonic é uma startup brasileira, de um empreendedor que já está fazendo projetos relacionados à inteligência artificial, e o que ele faz é melhorar o processo de criação. Então, nós estamos falando de desenho, melhorar o processo ali do conceito do que vai ser o produto, desenho, a modelagem, a simulação, até o go-to-market ali, até você botar isso numa linha de produção propriamente dita. Aqui a gente coloca 2 gráficos que eu peguei ali da apresentação do Newton, que mostra como ele encurta justamente esse processo desde da hora que você está conceituando um determinado produto até a hora que você vai simular. Então, o que ele está dizendo nessa primeira figura que está no topo aí da nossa tela, é que ele tem um ganho de 5 a 10 vezes entre essa cadeia de você conceituar e o pós-processamento, que é justamente essa questão da simulação antes de levar para uma linha de produção efetivamente. E na questão do design, ele tem um ganho de 2 a 4 vezes.
Como que ele faz isso? Ele trabalha com volume gigante de dados, modelos já conhecidos, vamos para ficar no exemplo da asa de avião. Um grande banco de dados de como são concebidos esses projetos de asas de avião, e trabalha tudo isso, e à medida que ele vai modelando a nova asa lá, ele vai recebendo inputs em cima das variáveis que ele seta lá para comparar, se aquele modelo é mais eficiente e melhor do que o já existente ou menos. Então, assim, é basicamente isso que a Arteonic faz. Eles fazem isso para múltiplas indústrias, aeronáutica, náutica, automobilística. Então, esse é um exemplo de uma startup que está aqui no Brasil. Para quem quer conhecer mais, está aí no slide o endereço deles na internet. Você vai conhecer um pouco mais em profundidade aquilo que está, o que a Arteonic e o Newton estão fazendo. Olha que bacana, estamos falando de uma ciência avançada, estamos falando de desenvolvimento de produto de engenharia avançada, certo? Sim, perfeito. Possibilidades incríveis. Aí, nesse comentário, eu lembrei aqui de uma startup que não é brasileira, que é Inistro. O que ela faz? É desenvolvimento de drogas, de desenvolvimento de fármacos, tá? Olha só, dizem que o custo para se desenvolver um remédio novo, ele está cada vez tão mais alto por benefício que tem, que dizem que alguns especulam que em 5, 6 anos, talvez vai chegar uma hora que não vai valer mais a pena a indústria investir para desenvolver uma droga nova pelo retorno que ela tem. Por quê? Porque os encontros de moléculas novas estavam muito evidentes, os low-hanging fruits, os óbvios, já foram meio descobertos, certo? Quando a gente usa as aplicações de inteligência artificial, em que eu consigo fazer simulações de moléculas, nem vamos falar de computação quântica aqui, mas que a gente traz isso, a possibilidade de eu simular moléculas, imaginar, eu posso redesenhar incrivelmente o encontro e a descoberta de novas drogas e novos fármacos. Isso é o que a Inistro faz, ok? E só para vocês entenderem, assim, caramba, mas por que os engenheiros bons não conseguem desenvolver uma asa de avião tão bem? Ou por que um cientista bom não consegue fazer uma droga boa? É que chega num nível de conhecimento que nós não temos mais habilidade para mexer com tanta informação. E eu vou aproveitar uma pergunta do Pensador, que está aqui no chat, que ele diz, ontem eu vi o AlphaGo, é um documentário do Netflix, AlphaGo, em que o computador do Google, lá, o DeepMind, que é a empresa, na verdade, joga contra o campeão coreano lá, o Lee Sedol, né? Sim. E ele ganha. E o incrível é que durante o jogo, o computador, o algoritmo, faz uma jogada chamada jogada 37. Na jogada 37, é como se o algoritmo fizesse uma jogada muito ruim, certo? Tanto é que as pessoas olharam e se impressionaram, e deu um bug. Na verdade, foi uma jogada tão diferente que os mestres sempre consideraram uma jogada ruim. E aquilo que causou E faz uma semana, o Facebook tem uma unidade de inteligência artificial, uma divisão muito séria, tocada pelo Yukon francês aqui, que é um dos caras chamado da máfia canadense, que é os caras que estão por trás muito dessa nova geração, e eles criaram um algoritmo que venceu jogadores de pôquer. Porque o poker tem toda essa... E tu sabe que vendo os algoritmos jogar contra os caras do poker, eles têm uma jogada chamada Dunk and Dunk, que é uma jogada também meio considerada estúpida no Texas Hold'em. Sim. E ele fez aquela jogada e os caras entenderam e o algoritmo começou a usar muito aquela jogada. Então, assim como a jogada 37 e assim como a jogada outra, começaram a descobrir padrões e técnicas de jogo que antes os humanos talvez não investiam. Não usavam. Então, a possibilidade de encontrar isso é muito de encontrar novos padrões é o que os dados têm. E a Mônica já perguntou aqui, tá, mas como é que se programa AI, inteligência artificial, e quais são as interfaces? As interfaces nós vamos deixar para o final, Mônica, mas programação, da maneira mais simples, é o seguinte, a gente não programa, a gente treina. Então, se eu quero fazer um reconhecedor de gatos e cachorros, em vez de eu fazer lá um código e eu programo, que tem uma curvaturinha e tem 2 orelhinhas, em vez de eu codar, programar, basicamente o que a gente faz, eu pego muito dados de gatos e eu uso aquilo para treinar o algoritmo. Por isso que a gente usa muito a expressão treinar e não programar. E por isso que a gente usa muito o termo hoje machine learning, que é aprendizado de máquina. E aí uma técnica que para mim é a grande técnica, é o que fez a curva acelerar, que é o conceito de deep learning, redes neurais. É bom saber, se vocês têm mais curiosidade, porque a gente podia fazer uma sessão só
como explicar coisa técnica complicada para quem tem que ser gestor, Isso. cara. O cara não tem que ficar sabendo todos os detalhes, Exato. mas tem que ter noções mínimas, senão como é que eu vou entender o funcionamento e as aplicações e os impactos no meu business, né? E para entender também justamente quais são as possibilidades que você poderia ter a partir do uso daquela tecnologia. Mas o Cruel já lançou aí, Deixa eu botar no ar ou aqui. vai lançar agora, está colocando na tua tela, uma segunda startup, essa do setor jurídico, que chama Docket. A Docket, o que ela faz? Ela basicamente ajuda advogado que trabalha com muito papel. Basta dizer que a gente continua tendo os cartórios, as juntas comerciais. Quem já foi num cartório, numa junta comercial, sabe que esse mundo trabalha com papel. A Docket faz o seguinte, ela ajuda esses grandes escritórios, ou mesmo quem está entrando no mundo jurídico, mas quer ter uma abordagem um pouquinho mais eficiente, a organizar esse volume de informação. Então, ela tem um software que pesquisa grandes bases, sejam de juntas comerciais, de cartórios, justamente para economizar, olha só, economizar o tempo do advogado. Então, a gente não está falando de uma substituição do advogado, a gente está falando justamente de uma tecnologia que vai possibilitar o sujeito colocar o tempo dele no que de fato importa, que é fazer uma petição, que é fazer uma defesa, fazer um recurso, e a Docket usa essa tecnologia para otimizar o tempo do advogado. Eles colocam um dado aqui, está na tua tela, onde o Pedro Rosso, que é o CEO da Docket, ele fala o seguinte, ele fala que, em média, a cada 100 documentos entregues, a Docket reduz cerca de 1.000 horas de trabalho dos times de back-office. Então, e da onde vem essa economia? Justamente da capacidade que o software tem de ler, categorizar e entregar para o advogado aquele documento que é mais relevante para determinado uso que ele vai fazer. Então, assim, nós estamos falando de uma startup do setor jurídico, já falamos de uma que está mais para uso industrial, o Cru trouxe um exemplo de uma empresa que trabalha em inteligência artificial em fármaco, e a Docket é justamente essa que usa a tecnologia para a área jurídica. Legal, e você vê essa capacidade de gerar dados. Você sabe que uma das primeiras nos Estados Unidos a fazer isso, que começou a imaginar aplicações para a área jurídica, ficou muito famosa, chamada ROS, ROS Intelligence. Inclusive, se vocês acessarem aí, depois no Google ROS Intelligence, vocês podem acessar a base de conhecimento jurídico e americana, no caso. E uma curiosidade, isso não é que nem um buscador normal, como a gente tem ideias. Vou lá e busco coisas, por exemplo. No ROS, você vai lá e usa o que a gente chama de linguagem natural. É como se você conversasse com alguém. Uma curiosidade, eu entrei no ROS e fiz uma pergunta jurídica. Qual a melhor maneira de acelerar visto nos Estados Unidos para estrangeiros? Sabe dúvida comum. Dúvida comum. Sabe quem começou a saltar um monte na tela? Diga. Churrascaria... fogo de chão. Fogo de chão. E aí, o que tem a ver fogo de chão com coisa? Porque dizem que os assadores, eles mostram que eles têm uma habilidade especial, e isso tem aquele visto especial americano. Essa é um dos elementos chaves para você conseguir, uma das possibilidades que você tem de conseguir a sua licença de trabalho é provar que você tem uma habilidade especial que não encontraria paralelo, por exemplo, nos Estados Unidos. Perfeito. E aí, que curiosidade, se vocês gostam de lei, sei lá, vocês podem depois entrar no Google e buscar o serviço novo do Google chamado Talk to Books. Fale com livros. O Google indexou centenas de milhares de livros e você pode chegar lá no Talk to Books e fazer uma pergunta. Não faz um search, faz uma pergunta humana. Que ele pesquisa em todos os livros que estão lá e ele tenta trazer uma passagem de um livro que responde a sua pergunta. Isso é um tipo de aplicação que tem aí, tá? Só mais uma coisinha. O Cruel acabou de citar agora há pouco mais um dos conceitos que está dentro da discussão de inteligência artificial, que é essa coisa da linguagem... como é que você colocou? Linguagem... A gente falou de rede neural. Machine Learning, aprendizado de máquina linguagem e Deep Learning. Natural. Linguagem natural é mais uma terminologia que também faz parte desse mundo de inteligência artificial,
que num próximo webinar a gente provavelmente vai explorar todos esses conceitos. Perfeito, perfeito. Então, e a Mônica aqui eu falei, deixei escapar quântico. Então, eu assim, vou tentar dizer assim, para quem é mais leigo, existem dois argumentos, duas coisas que fizeram a inteligência artificial voltar a estar na moda e estar tão quente, acontecer tanta coisa. Que é o fato de hoje a gente tem muito mais dados para treinar, em vez de programar, certo? E o segundo, nós temos muito mais capacidade computacional. As máquinas são capazes de fazer. Então, antes, eu até podia treinar, só que ia levar 2 anos para treinar um reconhecedor de gatos. Agora, não, certo? E existe uma tecnologia nova de computação chamada computação quântica, que é uma outra lógica de computação, não é só um computador mais rápido, é um computador diferente, que eventualmente vai se mostrar ainda com um desempenho muito incrível para aplicações de inteligência artificial, tá bom? Então, mais ou menos respondendo, Mônica, só para não deixar no vazio, e a gente, vamos pular para a terceira startup do nosso negócio aqui, Zé? Vamos lá. Então, pode falar que eu boto na tela. Essa terceira startup é uma startup também bastante curiosa, porque ela é de um segmento que tende a ser um pouco mais conservador nesse movimento de tecnologia, de adesão às novas tecnologias. A gente está falando do setor de seguros, que é um setor que avança, a gente tem visto também várias startups e as empresas que já estão nesse mercado há bastante tempo também buscando inovar, mas a ThinkSeg é uma empresa diferente. Ela é uma empresa que foi fundada por um empreendedor que vem numa carreira dentro de seguradoras, e num determinado momento ele falou, tem alguma coisa que não funciona. A preocupação do André era justamente que ele diz o seguinte, quem compra um seguro, quem paga por um seguro, não sabe necessariamente por que está pagando aquilo. E aí porque justamente o valor da pólice, ela é calculado em cima de uma série de probabilidades, mas que levam em conta dados muito macros, e não, eventualmente, a especificidade daquele sujeito. O cara pode ter 18 anos, se ele for comprar uma pólice de seguro, para automóvel, que é o caso da ThinkSeg, seguro para automóvel, ele pode se enquadrar numa categoria de alto risco. O cara vai para a balada, toma todas, depois pega o carro, vai pagar um seguro mais alto em relação a alguém que é mais velho, casado, pai de família, está com filhos. Porque justamente o cara mais jovem é enquadrado numa categoria de risco do ponto de vista do segurador. O que o André Gregório da ThinkSeg fez? Ele desenvolveu um software que usa justamente grandes volumes de dados, mas também procura conhecer individualmente quem é aquele sujeito. A ideia é que, por meio do software, ele vai tornar possível entender o seu hábito de comportamento atrás do volante. Então, você é um cara que dirige em quais horários, você é um cara que circula por quais vias de alta velocidade, média velocidade, baixa velocidade, e por esse conjunto de variáveis que ele vai capturando que são específicas suas, ele consegue fazer uma proposta de apólice que seja mais individualizada. Então, olha só, aqui a gente está usando um exemplo de um cara que usa dados mais macro, casa com as informações suas, para gerar um valor de uma apólice de seguro que seja mais aderente ao teu perfil, que é o grande desafio da indústria de seguros, fazer apólices personalizadas. Então, é um uso de tecnologia de inteligência artificial para entender o comportamento daquela pessoa quando está à frente. Isso é legal, isso é cálculo atuarial, né? Assim, de onde é que o cara conclui que você tem que pagar tanto e eu tenho que pagar tanto? Ele deve usar, sei lá, algumas informações nossas, mas relativamente poucas. Nós somos irmãos gêmeos, em teoria, o preço seria quase a mesma coisa, certo? Exato. Então, será que eu consegui usar muito mais dados e referências para isso? E aí eu tenho uma polêmica que eu sei que vai ficar todo mundo contra mim, mas é a vida, né, Zé? Por exemplo, quer ver? A polêmica minha é o seguinte: todo mundo acha que o Facebook está nos escutando agora, certo? Perfeito. É quase um senso comum, porque todo mundo já teve uma situação em que falou com um amigo, falamos aqui, viajar para a Grécia, daí eu saí daqui, entrei no meu Uber, abri meu Facebook, pum! Promoção, compre, viaje agora para a Grécia. 12 vezes de tanto. Eu falei, caramba, esse Facebook está me escutando, tá? Certo. Eu sou o único ser humano, eu e o Zuckerberg, que achamos que não está nos escutando.
E a razão pelo que eu acho que o Facebook não está nos escutando é simplesmente porque não precisa. Não precisa. Porque o Facebook sabe, os algoritmos sabem, que as pessoas que começam a procurar sobre Grécia, ou querer viajar para a Grécia, em algum momento a matemática mostra que são pessoas que tiveram até 8 e pouco, 45 da noite trabalhando e agitadas, eles tiveram um lugar que choveu 3 dias seguidos, que a temperatura ficou entre 15 e 20, que eles clicam muito em, sei lá, em gato branco, e gato branco tem a ver com Grécia, eu sei lá. O que as pessoas acham que é magia negra, não, é matemática. Está escrito na matemática do universo, só que nós nunca conseguimos entender e ver isso. Então, imagina aplicações nisso para predição de seguros. Sim. Eu vou conseguir levar num nível de otimização ou de individualização, porque eu uso muitos mais, que a gente chama de data points, se você não sabe, né? Sim. É muitos data points, certo? Como é que o Trump, especula-se, com a Cambridge Analytica, ganhou a eleição lá? Diz que eles tinham, acho que 5.000 data points de cada indivíduo. Então, não é que eu tenha assim, imagina você preenchendo um cadastro com 5.000 itens. É mais ou menos o que os caras sabem das pessoas, sem as pessoas... Nem as pessoas sabem. Eu nem sei dizer 5.000 coisas sobre mim. Imagina os caras sabem tudo. Imagina jogando aquilo e sendo a possibilidade de encontrar padrões, caminhos, referências que nunca foi possível fazer antes. Por isso que parece magia negra, por isso que parece assustador, porque a gente nunca chegou nesse nível de poder imaginar coisas nesse volume, nessa precisão, né? Perfeito, perfeito. Viajei agora com o Facebook, né, Zé? Olha, eu sou da teoria do... Eu não sei se eu confio tanto assim, mas eu acho que tem um bom argumento. Olha só, Então, o Zé acha que o Facebook está nos escutando. Eu acho. Eu vou até te dizer, a gente tem uma notícia hoje no portal, quem está ouvindo depois vai lá dar uma olhada em starts.com, que a Apple, tem uma matéria no The Guardian, que é um jornal inglês, dizendo que a Apple usa a Siri para ouvir conversas ali de pessoas. A Apple diz que ela faz isso justamente para melhorar o produto. Mas, de qualquer forma, ninguém gosta de ter conversa ouvida, ainda mais privada. Mas, vamos voltar para o nosso assunto aqui. A gente está falando de uma empresa agora que é do setor de agro, a Shardio. E essa, de novo, é uma empresa muito legal. Essa empresa, ela foi adquirida pela BASF e foi apresentada pela BASF numa grande feira de agronegócio no Brasil, que acontece em Ribeirão Preto esse ano, que é eu não vou lembrar se é a AgriShow, acho que é a AgriShow em Ribeirão Preto. A BASF apresentou essa empresa, que é uma empresa alemã, e a BASF adquiriu e trouxe para o Brasil. O que a Shardio faz? A Shardio trabalha com predição. O que significa isso? Que ela tem um grande volume de dados, como a gente tem falando aqui, como o Cruel colocou, várias doenças que atacam plantas, várias ervas daninhas, fotos dessas ervas daninhas. E o que ela faz? Ela é uma solução que possibilita que o agricultor baixe um aplicativo aqui no seu celular, fotografe determinada planta ali e a aplicação vai dizer para ele se aquela planta está doente ou não. Mas, além disso, ela te possibilita fazer a gestão de toda a tua plantação ali, porque ela também consegue, a partir vamos supor que você começa a identificar que tem plantas ali contaminadas. Você vai colocando a informação ali do tanto de plantas por um determinado metro quadrado, e ele vai te estimar ali qual é o estrago possível, provável naquela tua lavoura. Então, assim, ela é uma grande ferramenta de gestão de lavoura que promete gerar um benefício para o agricultor, que é uma economia gigantesca em inseticidas, né? Justamente para prevenir que a doença morra, que a planta morra. Então, assim, é uma solução que está entrando no Brasil, já foi testada em vários lugares. Essa, no caso, é uma empresa alemã, mas tem empresas no Brasil já caminhando para essa mesma tecnologia. Não, legal. A Startse, inclusive, tem a parceira da CapTable, que faz crowdfunding de investimentos em startups,
Tem uma startup bem brasileira que faz reconhecimento de plantas e consegue fazer... A ideia é, imagine se você conseguisse planta a planta numa lavoura, definir qual aquela que precisa pesticida mais ou menos. A Blue River americana, comprada pela John Deere no final de 2017, a John Deere, uma grande empresa do setor do agro, comprou essa startup por 307 milhões de dólares. E o que ela faz? Ela tem câmeras, que então vai na lavoura e ela decide se ela joga mais ou menos... em algumas situações chega a dar 90% da economia de pesticida. Então, imagina o impacto na cadeia. Sem imaginar a alimentação, imagina quanto sem pesticida na alimentação em função do que... Não, os ganhos para o meio ambiente são gigantescos também, porque uma grande parte desse veneno vai parar em rio, vai parar em outros lugares aí. Então, beneficia o agricultor, mas tem um ganho gigantesco para o meio ambiente também. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, o Petrucelli chamou a atenção, e o Watson, sem dúvida, IBM e Watson, nós tivemos o pessoal da IBM aqui nos outros webinars, se vocês procurarem, vocês vão ver isso. O pessoal da Microsoft quer trazer todo mundo, e todas as companhias de tecnologia, e também de não tecnologia, né? Estão entendendo o valor dos dados. Perfeito. E entendam agora, quando a gente fala isso, não é que o dado é o novo petróleo, não é porque a gente quer mais dados para fazer mais planilhas bacanas, mais gráficos, porque nós, seres humanos, depois de um determinado nível, a gente não enxerga mais. Sim. Nós conseguimos imaginar 3 dimensões até. Sim. Certo? Agora, os algoritmos conseguem entender 3.000 dimensões. Por isso que nós estamos falando de outra coisa e por isso que dado é tão mágico aí, né? Então, o Petrucelli me chamou a atenção, IBM, Watson, todas as companhias aí, eu acho que estão nessa busca por fazer, sem falar nas chinesas, né? Sim. Tencent, Alibaba, tudo isso, e cada vez talvez a gente veja mais organizações que não eram muito digitais, mas têm um histórico de dados muito bons. Isso. Talvez elas fazendo um leapfrog, voltando à tona, competindo, porque elas têm dados muito bons, e aquilo, se é o novo petróleo, pode ser uma nova solução. E esse ponto é muito interessante, porque ainda que a empresa não seja uma empresa muito avançada do ponto de vista de tecnologia, se ela é uma empresa que faz uma boa gestão de dados, ela tem a possibilidade de dar justamente esse salto, porque a gente está falando da IBM aqui, recentemente num dos nossos eventos, um executivo da IBM trouxe uma informação que é bem curiosa, porque apesar da gente ter evoluído muito na quantidade de dados que a gente consegue capturar, que a gente consegue tabular, que a gente consegue jogar ali numa planilha, o que esse executivo mostrou é que 80% dos dados do mundo são não estruturados. Isso quer dizer o quê? Que você precisa primeiro trabalhar os dados para que eles possam ser rodados ali naquela tecnologia. Estou correto, Cru? Não, é isso sim, tu vê, é uma cultura nova de entendimento de valor de dados, porque a gente sem imaginar, ter dado, é uma coisa meio etérea esse papo, né? Dado é uma invenção humana, né? Sim. Então a gente tem essa coisa. Eu fico me lembrando lá nos primórdios, quando o cara que sabia mandar e-mail era o gênio da empresa, né, Zé? Sim. Então, assim, hoje pode parecer isso muito exótico, mas logo, a gente tem que acreditar que isso vai ser conhecimento padrão e básico para todo mundo. Então, hoje ninguém, sei lá, tu não explora como um diferencial seu fazer a planilha e fazer um PowerPoint e escrever no Word, certo? Sim. Então, talvez a gente vai ver esse tipo de coisa. Mas tá acabando, nós temos aí, assim, para chegar às 9 horas, eu tô cheio aqui, o Paulo Mata disse assim, cara, e o problema da privacidade, sim, para privacidade, viés, acho que são assuntos que nós não vamos endereçar hoje, mas o nosso pensador já falou, vocês tinham que fazer um programa para entrar direto em machine learning, deep learning e fazer isso, está anotado aqui, talvez vale a pena a gente investir mais nisso, mas vamos entrar numa nova startup, que nós temos mais 2 para mostrar para vocês aqui. Então vai falando da próxima, Zé. Vamos lá, essa aqui eu conheci naquele fórum no início do ano que eu tive lá nos Estados Unidos, em San José, na Califórnia. É uma empresa que chama Shone, foi fundada por empreendedores franceses, e esses caras tiveram uma ideia muito boa, porque eles trabalham com inteligência artificial para grandes navios cargueiros. Eles partiam do pressuposto que é o seguinte, uma grande volume de mercadorias e coisas que a gente consome, elas chegam até nós por meio de translado em alto mar. E esses cargueiros, eles todos operam com tecnologias antigas,
e tem uma grande possibilidade de acidentes, sejam por rotas marítimas que fazem, e uma grande ineficiência também do ponto de vista de consumo de combustível, uso de tripulação. E o que esses caras fazem? A Schon é uma startup que se propõe a sensoriar, vamos dizer assim, colocar sensores em torno do navio todo e usar informações de outros sensores, de outras bases de dados sobre clima, corrente, condição de oceano, rochas, icebergs, para possibilitar uma melhor tomada de decisão do comandante e de quem está tripulando aquela embarcação. No final, o que eles querem é reduzir custo com sinistro, então acidentes em alto mar. Tem uma informação até no slide aí que é curiosa, que é numa pesquisa da Allianz, que é uma multinacional da área de seguros, feita de 2011 até 2016, que diz que 75% dos incidentes no mar, eles são resultado de falhas humanas. Então, o sujeito não percebeu que ali tinha uma pedra, bateu, ele não percebeu que aquela embarcação suportava uma determinada carga, botou a mais. Então, assim, a Schon é uma startup que se propõe a trabalhar a inteligência artificial justamente para ajudar a tomar de decisão sobre planos de navegação de forma a torná-los mais eficientes. Tá bom, legal. Zé, olha aqui, deixa eu tirar. Eu já vou pular a próxima aqui, porque a gente já emenda, porque essa aqui é muito, muito interessante e até curiosa aqui, divertida, porque eu acho que pode ajudar muita gente aí, né? Essa daqui é muito legal, porque assim, a gente está falando umas pirotecnias aqui, e assim, a ideia da Lilt, que é essa startup que a gente está mostrando aqui, que também está nos Estados Unidos, é basicamente o seguinte: imagina se fosse possível você acelerar a tua velocidade de tradução. A Lilt é uma empresa que surgiu para fazer isso, mas tradução para textos profissionais. Você trabalha numa empresa, dali a pouco ela começa a crescer, monta um escritório na Europa, monta outro escritório nos Estados Unidos e monta um escritório na Ásia. Você vai ter que passar a se comunicar com mais regularidade com essas 3 outras subsidiárias. A Lilt, ela traduz esse material mais técnico numa velocidade muito rápida, economiza o tempo desse serviço, melhorando a comunicação entre as empresas. Aqui, a gente está falando de uma empresa que usa justamente o que o Cruel disse agora, Machine Learning na veia. Eu vi o CEO dessa empresa fazendo um exercício que era basicamente o seguinte: ele pegou uma peça, vamos dizer, um contrato de uma empresa e jogou ali para rodar no software. O tradutor, um ser humano, ia traduzindo ali, o software ia acompanhando, a partir de um determinado momento, o software ia preenchendo. Ele já tinha entendido qual era a terminologia que estava sendo usada, qual era o objeto do contrato, quais eram as questões que estavam ali por trás e relevantes, e ele ia preenchendo aquilo tudo. Ele ia preenchendo em mandarim, em português, em espanhol. Então, assim, cara, é fantástico esse tipo de tecnologia. Tá certo. E aí eu acho que entre essas possibilidades que a gente tem, eu vou dessa maneira pular para o último, talvez para o último tema, que é um tema que certamente a gente não encerra, só começa essa discussão, sobre o futuro do trabalho, o futuro do emprego, certo? Eu acho que hoje, o que a gente tem que entender, basicamente, é o seguinte: pensa que essa tecnologia hoje, ela permite que a gente escute, ela é capaz de escutar, mas não é um microfone gravando, ela escuta e faz sentido aquilo, certo? Eu falo com a minha Alexa em casa, então ela é como se ela tivesse a cognição, por isso que a gente fica falando em raciocinar, pensar, sem saber direito o que significa isso. Perfeito. Nós não conseguimos, como humanos, explicar a inteligência, certo? Perfeito. Mas imagina algo que escuta. Agora imagina no trabalho de qualquer pessoa, se tem alguém que tem uma função no trabalho que tem que ficar escutando as coisas, ok? Tá. Segundo se alguém fala, eu ligo para você vai no meu cadastro e fala para mim, certo? Então, outra coisa. Terceiro, fica imaginando uma coisa que se move, mas não um robô burro que passa a mão sempre assim no mesmo movimento. Pensa um robô que decide pegar essa coisa de maneira mais leve, ou de maneira mais forte, ou decide ir pela esquerda e não pela direita. Perfeito. Fica imaginando uma coisa que se move, mas ela decide por onde se mover. Quarto, fica pensando uma coisa que vê, mas não porque vê porque está filmando, vê porque enxerga e entende que aquilo é aquilo e não é aquele outro.
fica pensando numa coisa que é capaz de prever. E aqui está a grande palavra forte desse mundo, chamado predição. O que é predição? Predição é quando a gente... predição é basicamente você querer saber uma coisa que você não sabe, baseado nas coisas que você sabe. Ok? Perfeito. Então, eu tenho um monte de informação aqui sobre financeira de um determinado cara. Eu posso prever se ele vai pagar ou não. Concorda? Correto. Então, então a predição pode ser levada para a imagem, para o som, nesse nível todo. Então, quando você imagina que o trabalho das pessoas, que a profissão das pessoas e o trabalho é feito de microcognições dessas, essas são atividades que o computador tende a ser mais eficiente. Inclusive, porque muita gente discute que isso não deveria ser atividade humana. É uma atividade muito repetitiva, de baixa cognição. Então, isso as máquinas, elas historicamente vêm fazendo melhor. Então, alguns defendem que, na verdade, nós estamos tendo um monte de trabalho que as pessoas fazem que são desumanos. São desumanos. E aí a gente não consegue migrar. Então, escutar, falar, mover, ver, prever. E aí a gente tem uma discussão maluca se um dia ela vai poder criar. Ok? Que é uma coisa que eu não sei se está criando ou se ela está só repetindo padrões, tá? Perfeito. Então, se a gente olhar hoje o futuro das profissões, o grande desafio de todos nós é entender que o futuro das profissões é aquele em que a gente vai ter um trabalho cada vez mais humano e menos trabalho repetitivo, de checklist, de cognição. Então, o advogado que se entende advogado, porque pega o mesmo contrato há 10 anos, faz 3 cheques, vai lá, procura, copy-paste, isso não é advocacia, talvez, entendeu? O médico que senta no consultório, chega o cara, entrega um exame, ele olha aqui, tem isso, tem isso. Isso é um trabalho de baixa cognição. Então, esse tipo de trabalho, ele tende a ser substituído por alguma coisa mais eficiente que aquilo. E não está mal, porque se tu olhar historicamente no passado, é cheio dessas histórias. Uhum. Então, o caminho que a gente tende a seguir, e aí eu acho que a questão que está aberta é, a gente não sabe com que velocidade isso pode acontecer e se vai dar tempo de reembarcar toda uma geração profissional, certo? Ou seja, a velocidade dessa transformação, se ela for muito rápida, talvez a gente tenha problemas sociais da migração dessas atividades, desses trabalhos, e por isso que existe um monte de conceitos de tipo UBI, né? Universal Basic Income, ou taxação, impostos para robotização e automação, que são mecânicas que talvez a sociedade vai ter que encontrar, caso isso de fato aconteça, e não seja apenas uma especulação. E isso vai ser tema para muito debate aqui nos próximos webinars, nas matérias da Startse, o nosso parceiro do i2AI, e no grande evento que a gente vai fazer no final de outubro, que eu espero que quem puder participar, porque mais do que qualquer coisa, isso tem que ser um movimento para acorda Brasil, acorda empresariado brasileiro, acorda todo mundo, senão nós vamos ver o trem passar e nós vamos ficar... Cara, não dá mais nós brigando de enxada e tacape e os caras de drone mira laser, né, Zé? Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que o recado está dado por a gente... vai continuar cobrindo esse assunto ali no portal, vai continuar fazendo os webinars. Esse é o assunto do momento. Se você está chegando agora nele, faz o teu exercício de procurar aí no Google, você vai ver que mundialmente é o assunto da vez. Eu acho que essa velocidade de transformação do trabalho, ela é um negócio que eu acho muito apaixonante. Basta dizer, se você está numa empresa hoje, tem mais de 40 anos e olhou para os departamentos do lado, a chance de você achar 5, 6, 10 colegas teus cujo nome do cargo não existia há 5, 10 anos atrás, é altíssima. Então, assim, e essa transformação das carreiras, das profissões, vai continuar existindo numa velocidade cada vez maior. E essa tecnologia que a gente está falando aqui, que é a inteligência artificial, ela tem um poder muito grande de transformação, porque ela é transversal. Como a gente viu aqui ao longo do webinar, uma série de indústrias, e são pequenos exemplos, mas ela é capaz de ser aportada em múltiplos segmentos, dos mais básicos aos segmentos mais complexos. Só para terminar minha fala aqui,
Tem um negócio que eu vi daquela conferência de tecnologia, que é um chip que eles estavam lançando lá por $100, que é capaz de processar justamente essa quantidade de dados monstruosa que a gente está falando, que é necessário processar para você ter uma boa solução de inteligência artificial. $100. Então, o que a gente está vendo aqui? É a capacidade da tecnologia chegar de novo, mais rápido, na palma da mão, num computador de pessoa física, na tua casa, e isso diz um pouco da velocidade de transformação que a gente vai ver nos próximos anos aí. Então, fica conosco, fica com a gente, continua acompanhando o portal, passa a bola para o Cruel aí, a gente vai continuar falando de inteligência artificial. Tá bom, então eu agradeço vocês todos. Eu vou botar aqui na tela nossos dados de novo para quem quiser e também o link para aquela enquete que a gente está fazendo com o QR Code. Quem quiser ou puder responder agora ou quando tiver aí no seu momento, faça isso. Então eu me despeço, sou Cristiano Cruel, o cruel@stars.com, e a gente está aqui nessa de insistir para fazer com que tem muita gente inteligente lá fora e alguns brasileiros empreendedores, inovadores, tenho certeza que vão entender melhor isso e vão criar soluções e maneiras novas para gerar mais renda, mais emprego e fazer o nosso país ser mais competitivo no futuro. Agradeço a todos vocês, dou um abraço, Zé. É isso aí, pessoal. Continue ligado na gente e acompanhe a gente no portal starts.com. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo e boa semana. Abraço, até logo.